Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site Vambora. O exército vai ser usado pra tirar os traficantes do território do Rio de Janeiro. Pelo menos é isso que o governo tá pedindo. Então, cara, interessante. A gente fez a matéria do Eduardo Paz com a Guardinha Municipal Especial. Cagou na cabeça de leve, né? Na Guarda Municipal Especial. E aí, cara, agora o Rio de Janeiro quer o exército mesmo. Então, literalmente, o estado do Rio de Janeiro solicitará apoio do Exército da Polícia Federal para retomar territórios controlados por organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A medida será discutida com representantes do governo Lula e apresentada ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que operações conjuntas poderão ocorrer ainda em 2025. Que eu acho que tem um pouco de coisa eleitoral nisso, né? Um pouco. Um pouco. Depois de 3 anos, de 2, 3 anos de causa, agora a gente vai endereçar o problema. Pois é. O planejamento inclui a participação de forças estaduais e federais com ações concentradas inicialmente em áreas de baixa criticidade, isso é, com menor complexidade. Então, existem várias comunidades que podem ser contempladas nesse primeiro momento. Cidade de Deus, algumas regiões de São Gonçalo, Vila Kennedy, Antares e Mangueirinha. Cara, Cidade de Deus é um lugar que não é não é um morro. Não. É um lugar plenamente urbanizado. Vila Kennedy também. Eu nunca fui em Vila Kennedy. Estão inseridos no mesmo contexto. Obras do Carlos Lacerda. Então eram conjuntos habitacionais para desfavelização da Zona Sul, que aí acabaram convertidos novamente em favelas, né? Então são planos, são melhor planejados. Tem ruas largas. Tem ruas mais largas, né? Não é aquelas coisas também. Tipo, cara, Cidade de Deus, a rua é normal, cara. Sabe? Pelo menos naquela parte inicial, né? Porque depois cresce, eu acho, pra fora, né? Pra trás, assim. Pra trás, né? Vai ficando mais loucura. Mas ele tá falando dessas áreas que, obviamente, são controladas pelo crime, mas pra você ver. Já é o projeto de desfavelização, virou uma favela, entendeu? Então isso já tá implícito nisso, tudo que você precisa saber, basicamente, sobre o processo de desfavelização aqui. Não é só urbanizar também, né? Exatamente. Não é só, tipo, caraca, você desmontou a favela e aí, pô, resolveu. Não é. Nossa, agora dá pra ir e voltar um carro. Tamo salvo. Não, o cara vai meter uma barricada, é isso. Então, o governo do Rio de Janeiro pretende solicitar a implementação da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, a União, para viabilizar legalmente a atuação do Exército. Então, a ideia, pelo que eu entendi, era que o Exército iria servir mais contribuindo equipamento e servindo a logística, sabe? Do que propriamente o Exército fazer operação. Uhum. Porque a polícia do Rio de Janeiro já é grande pra caralho, assim, ela já consegue... Tem homens suficientes para fazer operação, na minha opinião, sabe? Então, vamos lá. A proposta de retomada será enviada ao Supremo em cumprimento da decisão da Corte na chamada ADPF das favelas. Em abril, o STF determinou que o governo do Rio elabore um plano amplo de reocupação das comunidades dominadas por grupos armados como parte de um conjunto de medidas para reduzir a letalidade policial do Rio de Janeiro. Isso eu acho bem interessante, cara. Isso foi uma coisa que eu falei no evento lá do MBL. Que é, o que a polícia faz hoje é estúpido. E a culpa não é dos policiais, tá? Tipo, em nenhum momento... A culpa não é dos agentes, não é nem do pessoal que planeja. A culpa é da justiça que impede eles de fazer um negócio sério. Mas o policial ficar entrando na favela, trocando tiro com bandido, matando 1, 5, 10, 20, 40, 80, né? Se não me engano, a última operação grande que teve foi aquela do Jacaré, né? Que matou 20. Oficialmente. Extraoficialmente, o nego fala que matou muito mais. Não sei se você tá ligado. É sempre assim. Mas isso é inútil, cara. Porque a polícia entra no lugar... O policial tá correndo risco de vida. Não é infrequente policiais morrerem nesse tipo de operação. Aí ele mata vários traficantes, o que, principalmente nos olhos da maioria da população brasileira, é positivo. Mas aí depois a polícia vai embora e o que acontece? Volta traficantes pra região. Sim. E agora os traficantes vão ficar mais nervosos, então eles meio que vão dar mais dura na população, sabe? E além do fato que a operação em si é uma coisa meio... amedrontadora pra população que mora nesses lugares, sabe? Porque as operações costumam ser feitas de madrugada ou no comecinho da manhã, sabe? E aí é o horário que muita gente tá indo trabalhar. Então o cara fica nervoso, de tipo, vai que eu tô indo pro trabalho e aí no meio do trabalho começa um tiroteio, sabe? Isso, de novo, isso não é super frequente, mas é um medo que as pessoas que moram nesses lugares têm. Eu conheço muitas pessoas que, tipo, moram nesse tipo de lugar, quando tem operação o cara não pode ir no trabalho. Porque, não vai ser maluco de sair no trabalho no meio do troca de tiro, sabe? Então, a polícia só ficar indo na favela ou em regiões tomadas pelo tráfico que não necessariamente são favelas
trocando tiro com o traficante, mesmo que mate os traficantes, não tá melhorando a vida da população que mora nesse lugar. Então, isso faz com que a população fique menos satisfeita com a polícia, sabe? Não, tem toda uma rede de organização, então, tipo, quando a polícia troca tiro, ela troca com um cara comum, né? Seria o soldado do tráfico. Do soldado básico do tráfico. Na categoria de base ali, cara, tem mais do que o suficiente. Tem manpower, né? Tem reservas de manpower. Tem reserva de braço ali o suficiente pra questão de uma semana, porque nunca é também um cara muito técnico, né? As pessoas têm essa noção, gostam de fetichizar a figura do traficante como se fosse um guerreiro ou um soldado o soldado irregular. É um retardado. E de regra, cara, é um jovem com fuzil, entendeu? Não sabe atirar. No Rio é muito menos profissional do que em São Paulo. Então os garotos entram em combate de chinelo, sabe? Porra assim, sem colete. Aí beleza, você matou 10 desses. Aí tem mais 50 pra entrar. Então isso não resolve. Exato. Mesmo quando você prende o cara que é o chefão do morro, você desarticula logisticamente a distribuição, né? Seria o ponto de contato entre o morro e, sei lá, o fornecedor de verdade. Ou então o cara que faz a logística interna, né? Ou a hierarquia que estava montada nessa pirâmide. Beleza, mas da mesma forma, você vai o quê? Você vai atrapalhar os negócios por 2, 3 meses no máximo? Vai assinar eventualmente, nesse mundo sem escrúpulos do crime organizado, alguém vai matar alguém. E alguém vai virar o novo líder, que tá dentro de uma organização nacional. Então também não muda porra nenhuma, sabe? Sim, mas eu achei interessante que o STF falou que, cara, a letalidade do Rio de Janeiro dos policiais tá muito alta, por isso você tem que retomar o território. Que é o argumento que eu faço. Tipo, cara, se você for um cara de esquerda, você tem que entender isso. Se a sua preocupação é a polícia está matando muitas pessoas, inocentes ou não, mas só tá tendo muita morte, a solução não é tipo... Precisamos de mais inteligência. Costuma ser a resposta do cara broxa, retardado, que nunca conversou com um policial, não sabe porra nenhuma. Tipo, o que você precisa não é mais inteligência. Óbvio que mais inteligência não vai atrapalhar. O que você precisa é a ocupação efetiva do território. Pra, ao invés do policial ficar entrando e saindo, e cada vez que ele entra e sai morrem 5 pessoas, ele entra uma vez, que mate 10, que mate 20, que mate 50, mas ele nunca mais tem que entrar. O Barroso fez um argumento que, cara, um argumento que é mais do que óbvio, né? É que a facção, ela infringe direitos humanos de forma sistemática. Exato. Do mais... Puta, exato. Uau. Puta. Aí, Xandão, que assiste o programa, né? Óbvio. Manda bate aí nas costas do Barroso, cara. Manda um abraço pra ele. Mas, puta, nossa, que insight, né? Assim, mas uau, direito de ir e vir, o direito à vida, o direito a tantas coisas, ele é condicionado. Até o direito à educação, às vezes, é condicionado pela porra da facção que tá no morro. Então, esse é o grande obstáculo pra efetividade dos direitos humanos, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, região metropolitana, é esse, né? Tipo, se a gente já sempre joga essa estatística aqui, 1/7 dos cariocas, 1/6 dos cariocas, entre um e outro, estão em condição de favela, são favelados. Cara, nenhum desses caras tem nenhum direito humano, basicamente. Exato. Né? Dos mais final, eles vivem na Idade Média. Quais são os direitos que eles não têm? Não tem o direito de ir e vir. Não. Por exemplo, se você mora numa favela de uma facção, você não pode ir na favela de outra facção. Não tem senão direito. Você vai ser assassinado. Só tem direito à propriedade privada, porque você pode ter ela tomada. Você não tem, sei lá... Você não tem direito a, tipo, que a justiça seja aplicada de uma forma adequada, porque se você pisar no pé do traficante, ele pode só te executar sumariamente. Exato. Geralmente a escola tá sobre a égide do tráfico também, ou serve como reserva de... Ou é um lugar onde se guarda arma, ou é um lugar que tá sob ameaça. Tem várias histórias que o nego fala que, dependendo do que o tráfico tá fazendo, ele fecha uma escola. Fala, não, a escola não vai funcionar hoje. Sim, exato. Então, educação também... Saúde, eu não sei como é que funciona. Raramente tem unidade de pronto atendimento em morro, né? Nossos amigos médicos já falaram, cara, você sobe no morro é uma coisa bizarra no nível de doença, assim. Tipo, mas lá não tem epidemia de tuberculose, que era uma doença que no mundo desenvolvido eles iam ficar tipo, cara, tuberculose é uma parada do século XIX, assim. Sim. Aí você vai no morro no Rio de Janeiro, que eu sei que pode soar chocante para pessoas que não são do Rio, que é uma cidade muito rica para padrões brasileiros. Rio de Janeiro é uma cidade muito rica. E tem epidemia de fucking tuberculose no morro, cara. Sim. Tá ligado? Mas a pessoa não tem saúde, cara. Eu não sei se o tráfico consegue atrapalhar à medida que não deixa construir ou dificulta a construção, mas raramente tem a unidade lá. Exato. Escola geralmente tem, escola no morro. Enfim, cara, toda sorte, assim, né? O traficante, ele tá um passo de exigir prima nocte, né?
Quando às vezes até exige isso, né? Isso não é nem um direito humano, é tão surreal, assim. Pois Tem é. muita vez cismei que o cara cisma com a filha de um trabalhador, o cara que é lá do morro, e o cara tem que sair do morro. Ou pior, né? Ou coisa assim. Então, puta, belíssimo insight, né, STF? Se vocês são os guardiões da Constituição, a facção é o inimigo, né? A barbárie. Exatamente. E aí eles acabaram exigindo, né? Teve esse julgamento que sustou, em parte, né? As operações no Rio, que o STF exigiu algumas coisas também para evitar abuso, exagero, né? Então vai ter câmera corporal, vai ter que ter... Ambulância perto quando tem operação. Exato. Então... Que é um pouco razoável também, né? Tipo, é tão absurdo assim exigir que tenha ambulância quando vai fazer a operação? Eu não acho. E, por exemplo, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o tribunal vê falhas administrativas e reconhece parcial omissão do Estado, violação de direitos humanos por parte de organizações criminosas e compromisso por parte do Estado do Rio em cessar violações mencionadas. Cara, pra mim, é meio evidente que o governo do Cláudio Castro só foi omisso com a coisa do tráfico no Rio, sabe? Piorou muito a situação, pô. Piorou muito. Cara, e tem, tipo, coisas que afetam a economia do Rio de Janeiro que você não acredita, entendeu? Cara, roubo de carga. Em escala, tipo, em massa, sabe? Tipo, bilhão, tipo assim, cara, deve bater bilhão, assim, no ano. Só de carga extraviada, roubada e distribuída. Mercado paralelo, assim, tem um mercado gigantesco no Rio de Janeiro só de receptação de carga roubada. Pois é. Mas, por exemplo, o STF permitiu a operação perto de escola, que, de novo, é razoável, sabe? Você só tem que avisar a escola pra, tipo, pô, que tal... sei lá, fecha nesse dia, ou então tranca todas as crianças numa sala, não sei, entendeu? Não dá aula. Mas que antes estava vedado, porque na Maré tem uma escola do lado, assim, dentro da Maré, sabe? Gigante. Tem aquele complexo educacional gigantesco na Maré, que é uma das favelas do Rio. A maior parte das escolas, dos morros tem alguma escola. Mas cara, e aí tem essa outra matéria aqui, que é do Paulo Capelli, é o cara no Metrópole que tá noticiando isso, falou como o Exército deverá atuar contra traficante no Rio de Janeiro e o tipo de coisa é uso de veículos blindados das Forças Armadas, especialmente em regiões com barricadas e presença de armamento pesado. E aí depois continua, que é o seguinte, segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos, o Exército deve atuar principalmente na retaguarda, prestando suporte logístico, a exemplo do que aconteceu na retomada do Complexo do Alemão em 2010. Que, de novo, retomou e foi-se, né? O Exército é, na realidade, uma força que a gente entende que atuaria com logística, até porque, pela questão da atuação e atribuição constitucional, o Exército não estará atuando dentro da comunidade, mas pode, por exemplo, atuar como fez na retomada do Alemão, fornecendo blindados para que as forças de segurança estadual pudessem ingressar naquela comunidade, sabe? Então, cara, comparando com que não é a primeira vez que o Exército participa de manutenção de ordem no Rio de Janeiro. Então rolou isso em 2010, a gente era bem mais novo. E na época foi, nossa, incrível. E rolou de novo na época do Temer também. Essa de 2010 foi, cara, os caras mataram muita gente. Tem aquela filmagem famosa, né, dos caras... Na Vila Cruzeiro, comunidade do Adriano Imperador, os caras tentando fugir pela mata. Aí o nego do helicóptero lá, abrindo fogo. Ali foi guerra de verdade. Em 2016... foi muito mais sutil, né? Foi mais pra garantir a ordem, né? A estabilidade, né? Durante as Olimpíadas, né? Eu tava estudando na UFRJ, e a UFRJ tecnicamente é tipo território federal, né? E... eu não sei se você viu isso na UF, né? Porque a UF, o campus que eu estudava era menor, mas tinha muito maluco do exército lá na UFRJ. Muito. Na entrada e na saída do fundão tinha, tipo, uns veículos assim, tinha soldado, o caralho. Eu me lembro que tinha uns amigos meus que, enfim, de vez em quando levavam cigarros, só que talvez não com tabaco, pra faculdade. O que não é mais um problema agora. Exato, e eles ficaram cagadaços, assim, mano, fudeu, assim, né? Né? Acho que eu cheguei a ser revistado pelo cara do exército, cara. É mesmo? Pouco tem um cara limpinho. Exato. De boa. Cara, mas naquela época tava melhor do que tá agora. A parada com o fundão é brutal, cara. Eu tenho um tio... Ficou do lado da Maré, cara. Ficou do outro lado da... Então, eu tenho um tio que trabalha lá e já foi sequestrado. Ah, é? Ransom, caro. Quando eu tava na faculdade, mais de uma vez teve notícia de nego sendo sequestrado, no meu campus, inclusive. Eu tenho uma parada foda. Tinha um tempo atrás, enfim, cavalo, né?
enfim, no morro aqui no Rio é comum que ainda tem algum tipo de criação de animal, essa remanescência, sei lá, do século XX. Muito comum ter porco, em parte para manter a rua limpa, em parte para desovar cadáver, e cavalo também. Isso é a parte que eu nunca entendi, sabe? Porque não cavalo porque é legal andar de cavalo, né? Eu acho que não é possível. Não é possível, não é possível. Não é um animal de tração, né? Cultivo não tem, né? Mas talvez seja por isso mesmo. E aí, tipo, os caras filmaram um maluco de cavalo e metralhadora. Assim. Sim, era quando eu tava estudando lá, cara. Rolou essa porra no fundão. Mas, nessa época... Primeira Guerra Mundial. A intervenção militar foi muito menos enérgica do que ela foi em 2010. Porra, 2010 foi loucura. Mas deu uma segurada no Rio. Não, só de você aumentar o contingente, os caras perdem a coragem um pouco, né? Na Zona Sul tava uma coisa ridícula, assim. Sabe? Botava aqueles veículos anfíbios parados na praia de Copacabana. Aí eu ficava, praia de Botafogo também. Aí eu ficava... Sim. Sabe? Beleza, é pra intimidar. Tem um elemento de intimidação do poderio bélico. Sim. Isso não pode ignorar essa porra. Tipo, você respeita... Tem uma escala de respeito que o cara exerce com um porrete, com um revólver, com uma escopeta e com uma metralhadora e com um veículo anfíbio, né? É meio que uma forma de você... amedrontar o crime, apesar de eu não saber o que o veículo anfíbio faria, mas... Meu irmão... Eu teria cagaço de um veículo anfíbio. Porque o veículo anfíbio é blindado também, né? Vai que o cara vai tentar invadir a favela por um riacho, assim, aí ele tem que passar por cima. Caralho. Mas enfim, eu acho que vai ficar cada vez mais recorrente, assim, né? Tipo, sempre que se continuar... Porque, assim, o grau de negligência com segurança e má administração que o Cláudio Castro conseguiu entregar nesse último governo dele é uma coisa tão chocante, assim, sabe? A haitianização do Rio de Janeiro está acontecendo a passos largos, sabe? A cidade toda, tipo, tá minguando, assim, meio que caindo. Tem disputa o Estado paralelo e o Estado oficial. E eu acho que o Estado paralelo tá muito forte. Tipo, região do Rio, tipo, centro da cidade. Que a cidade é uma região que, sei lá, por exemplo, a prefeitura tá tentando revitalizar, tentando tornar uma coisa pungente de novo. Cara, tem ruas inteiras que são tomadas só por comércio paralelo, entendeu? É aquilo lá, o camelô é bonzinho, o camelô tá trabalhando. Cara, o camelô tá vendendo mercadoria roubada. Roubado, ou vagabundo, coisa ruim, entendeu? Aí tem, tipo, tem a C&A e aí na frente tem um camelô vendendo roupa roubada sem pagar imposto. Você fode indiretamente o negócio. Aí aqui, você quer uma cidade de camelô ou você quer uma cidade de comércio? Isso é o centro, né? A Zona Norte e a Zona Oeste, então, lugares que no passado já foram mais nobres, assim, cada vez mais tomados por esse tipo de coisa. Madureira, Feira de Acari. A gente falou isso no episódio sobre o Eduardo Paz, mas, cara, policiais já falaram que estão tendo que se mudar do Recreio, que é um bairro, depois da Barra, é o segundo bairro mais nobre da Zona Oeste, pelo menos era pra ser. Os caras estão tendo que sair de lá por causa de problema de bandido. E na Zona Norte, então, bairros que tradicionalmente eram bairros mais, tipo, da classe média local, da elite local, assim, que também tomados pelo tráfico, Sim, sabe? a cidade só tá ficando mais irregular. Ela tá ficando cada vez mais paralela, isso se manifesta das formas mais diversas, assim. E você acha que isso tem alguma chance de salvar a eleição do Cláudio Castro? Não é dele, né? Não é do Bacelar. Do Bacelar. Cara, honestamente... Você vê, a gente apresentou no programa do Eduardo Paz a proposta do Eduardo Paz pra ficar bonito na fita na disputa de governador em 2026. Proposta modesta, né? Mirrada, assim. Modesta, era só 600 homens, né? Assim, não daria também pra caralho fazer um contingente igual era... Eu faria. Não, eu boto, o Eduardo Pessoa, o candidato do PM. Eu acredito nessa porra, entendeu? Mas não daria pro Eduardo Paz, vou fazer aqui um contingente de 10 mil. Daria, mas seria enérgico demais. Seria até meio esquisito, sabe? Seria esquisito vindo do Paz, né? O cara, vaselina pra caralho. Ele vai falar dessa porra, dessa guarda de elite aí Eles vão ter um uniforme chamativo pra caralho. Você vai ver na rua e vai falar, caraca, o Eduardo Paz realmente tá trabalhando, né? Exato. Aí você vai ver o cara lá com um fuzil e o negócio da guarda municipal. Caralho, agora eu tô seguro. E ele vai falar sobre isso em 2026. O Bacelar tava um candidato muito ruim, tá? Ele seria o sucessor do Cláudio Castro, que é o cara do Bolsonaro no governo do estado do Rio de Janeiro. Só pra galera que não é do Rio, que não conhece. O governador do Rio de Janeiro é o Cláudio Castro, só que ele é muito devagar, muito despreparado. É um cara que caiu, assim, é um tatu no toco, total, assim. Sabe? Você tá passando assim no toco, caralho, como é que esse tatu subiu aí? Alguém botou, entendeu? Você não... E o Bacelar era, na verdade, o grande estrategista político por detrás da operação toda. Ele é presidente da Câmara aqui, né? Câmara Estadual. Da Câmara Estadual, da Alerj. E parece que é um político brilhante.
Tipo, cara de honrar acordo, fechar acordo, negociar. Ele é muito bom em acordo, né? Ele não pode... Interprete como você quiser. Do Rio de Janeiro, muito bom em acordo. Não, e é um cara que tem a fama de sempre entregar o que ele prometeu. Que aqui no Rio é difícil também. Mesmo nesses acordos é difícil o cara cumprir o combinado, entendeu? Só que é um cara extremamente impopular. Zero viralizável. Zero... o nome dele é Rodrigo, né? Rodrigo Bacelar, com dois L. Rodrigo Bacelar. Esse cara aqui, né? O bicho é eu não... Mesmo. Não, mas eu não tô nem falando por isso. É só, cara, ele não é um... Ele não tem carisma, né? Ele não tem carisma nenhum. Não que o Cláudio Castro tenha, né? Mas, enfim, o Cláudio Castro já herdou a máquina na mão. E a briga dele foi menos complicada. O Bacelar vai brigar com o Eduardo Paes, né? Que é o extremo oposto. Sim. Muito carisma. Muito carisma. Mas é foda, cara. A forma como o estado do Rio tá montado, né? O fato de ter a cidade com a mesma população de todo o interior, e todo o interior, né? A Guanabara tem um perfil eleitoral muito específico, assim, tipo, sei lá, extremamente democrata, ligeiramente left-leaning, assim, e todo o interior do estado do Rio de Janeiro é muito conservador. É igual assim. o interior do Sudeste, né? É igual o interior do sul de Minas, é igual o interior de São Paulo. Sim. Que nego é de direita pra caralho. Exato. E aí fica nesse cabo de guerra onde ninguém chega a lugar nenhum, entendeu? E quando chega quase com ressentido já, sabe? Enfim. Cara, sei lá. Eu acho que é esse ponto pro Bacelar cara, você vai ser o sucessor do Cláudio Castro, mesmo que... Duvido que o Cláudio Castro vai participar muito da campanha, né? Vamos ser sinceros. Mas... sabe? Ele não vai assumir o manto. Eu estou sucedendo o Cláudio Castro, sabe? Não acho que ele vai fazer isso. Mas eu acho que, cara, o barco já afundou já, cara. O barco já afundou. Isso aqui teria que ser uma coisa tão surreal pra conseguir salvar a candidatura do Bacelar. Cara, mas eu não dou ele por morto também, não, tá? Eu também não. O cara é muito bom em acordo. Mas o cara que tá concorrendo com ele é ruim? Dudu Paes é ruim em acordo? Sabe? Não é, cara. Entende? O Eduardo Paes é cria do Sérgio Cabral, cara, que foi governador. Justamente. O Sérgio Cabral se fudeu, o Eduardo Paes se safou, entendeu? O Eduardo Paes, ele vai se safar, entendeu? Sim. Mas... a parada do Bacelar, cara, que parece que ele tá coordenando. Tem, tipo, grupos políticos no interior do Rio. Tem grupos fortes na Baixada, grupos fortes no Norte Fluminense, lá em Campos do Goytacazes. Parece que ele tá tentando fechar lá. Parece que vai vir um garotinho, o prefeito de Campos, que é filho do garotinho, que tá brigado com o garotinho. Vai vir. O garotinho garotinho. Parece que vai vir. O Bacelar tava com um rival dentro da administração. O Cláudio Castro e o vice dele parece que viajaram pro Gilmar Palusa lá em Portugal. A grande festa de Gilmar Mendes dá todo ano. O Bacelar é o governador em exercício agora. Já tá esquentando, né? E aí ele tinha um rival dentro da administração. Tal de Washington Reis, eu não conheço muito. Aí exonerou o cara na hora, assim. Foi só o Cláudio Castro, pra mostrar que o Cláudio Castro não manda porra nenhuma, entendeu? Sim. É complicado, eu não sei. Mas tá bem aberto, se você não mora no Rio, relevante pra você... Bombeiro Rafa Luz vai vir também. Sim. Um abraço. Se você não mora no Rio, a relevância pra você cara, se isso der certo no Rio, tem uma chance maior de acontecer na tua cidade aí do Nordeste. Aguarde no teu estado. Porque, assim, o modelo... O Rio ainda não conseguiu encaixar como é que funciona, né? Já foi 2 vezes... Mudou porra nenhuma. Foi bom na hora, foi bom enquanto durou. Mas não resolveu. Não tem nenhum resultado duradouro. E eu acho que essa também não vai resolver. Mas enfim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Tem conteúdo gratuito, extra e conteúdo pago se você quiser apoiar o canal. Live na Kik, meio-dia. Todo dia, meio-dia, a gente lendo artigos filosóficos e debatendo. A gente precisa de subscribers e donates lá. Então vai dar uma força, por favor. E fora isso, não siga no Twitter, né? Meu @é pessoa A99. Meu @novosclássicos. Eu roubei a roupa do pessoa. Valeu. Obrigado.